Capítulo 1293. Num armazém que estava a ser reconstruído no Porto Pritis, Force encontrou seu professor, Dorian Gray Abraham, mais uma vez alguns dias depois. Você está pronta? Dorian perguntou em voz baixa. Quando eles se conheceram, já havia informado Force sobre os requisitos do ritual da sequência 4, feiticeiro secreto do caminho do aprendiz, para que ela pudesse fazer preparativos avançados. Mais ou menos, devo ser capaz de satisfazer os requisitos, Force respondeu sem muita confiança. O ritual de avanço de um feiticeiro secreto era relativamente simples, mas neste caso, simples era o antônimo de complexo e não de difícil. Para Force, ela desejou que fosse outra coisa. O ritual exigia que o candidato selasse uma criatura de nível semideus com clara animosidade. Quanto menos ajuda externa recebesse, melhores os efeitos do ritual. Quanto ao nível do alvo, desde que não fosse inferior ao de um semideus, tudo bem. Praticamente não teve efeito no ritual. Ao ouvir isso, Dorian assentiu e disse: tudo bem. Esse ritual é realmente difícil para um Beyonder da sequência 5 concluí-lo sozinho. É necessário procurar ajuda nos momentos apropriados, mas não se deve exagerar, como ultrapassar as limitações correspondentes. Caso contrário, o ritual definitivamente falhará. A sugestão que ele havia fornecido anteriormente a Force era pegar emprestado um artefato selado de grau 1. Seria melhor se ela nem contratasse um ajudante de nível santo. Force disse vagamente: eu só pretendo fazer um desejo ao Senhor Louco para aumentar a taxa de sucesso de avanço depois de consumir a poção. Terei mais sorte ao consumir a poção, ao invés de ser abençoada e protegida ao selar a criatura semideus. Fora isso, usarei a pintura que você mencionou. A pintura não era um artefato selado de grau 0, o pergaminho de Deus, mas o artefato selado de grau 1 da família Abraham. Chamava-se pintura a óleo do diabo. Na quarta época, quando muitos membros da família Abraham avançaram para a sequência 4, feiticeiro secreto, eles criaram a pintura a óleo para selar as criaturas correspondentes de nível semideus. No entanto, depois de ser atacado pela Ordem Aurora e perder muitos documentos, Dorian Gray não tinha certeza de quantas criaturas aterrorizantes estavam seladas na pintura a óleo do diabo. Ele só tinha certeza de que definitivamente havia mais de uma selada dentro. Seu plano original era libertar uma criatura de nível semideus que estava completamente louca da pintura a óleo do diabo, uma criatura que agia puramente por instinto. Esta poderia então ser o alvo ritual de sua aluna. Isso tornava tudo muito mais fácil do que lidar com algo no nível de santo, sendo racional e inteligente. Além disso, estava totalmente de acordo com os requisitos do ritual, mas ele nunca esperou que Force pegasse emprestada diretamente a pintura a óleo do diabo. Dorian franziu a testa e a lembrou: a pintura a óleo do diabo só tem o efeito de aprisionamento e selamento. Não tem a capacidade de afetar ativamente o alvo. Em outras palavras, você tem que colocar uma criatura de nível semideus na pintura a óleo do diabo. Force assentiu, indicando que ela sabia disso. Professor, você mencionou que a habilidade de registrar não é considerada ajuda externa. Sim, Dorian Gray deu uma resposta definitiva. Se seus poderes de registro fossem considerados ajuda externa, quase nenhum viajante poderia avançar. Afinal, registro era a habilidade central do caminho do aprendiz antes de se tornarem semideuses. Se excluída, Force ficaria apenas com os meios para fugir, tornando difícil para ela fazer qualquer coisa com seus inimigos. Em teoria, esse é o caso. No entanto, você só pode registrar no máximo 5 poderes de nível semideus, Dorian disse preocupado. Antes de terminar a frase, ele pensou no Senhor Louco e no seu abençoado e se sentiu um pouco mais à vontade.
Se os poderes forem bem combinados, não é impossível para mim ter sucesso. É apenas uma criatura louca que age por instinto. Force tentou convencer seu professor e a si mesma. Dorian assentiu indiscernivelmente e não disse mais nada. Ele imediatamente convocou sua criatura contratada, Malmouth, que adorava música, e retirou os ingredientes principais e suplementares da poção feiticeiro secreto. Ele então preparou uma garrafa para sua aluna. Se não há como completar o selo, não há necessidade de consumi-lo à força. Mesmo que a poção e a garrafa de vidro se fundam e se transformem em um artefato selado, também podemos orar ao Senhor Louco para restaurá-la para uma característica de Beyonder. Dorian continuou a avisá-la com preocupação antes de entregar a poção para Force. Dentro do frasco de vidro havia camadas de brilho estelar, como se a Via Láctea no céu tivesse sido sugada pela poção. Tudo bem, Force assentiu pesadamente, indicando que não estava preocupada com o desperdício da poção. Ela havia feito planos com antecedência. Imediatamente se teletransportaria assim que percebesse que não poderia selar a criatura de nível semideus antes de fazer um desejo ao Senhor Louco e pedi-lo para resolver o problema. Dorian então tirou uma pintura a óleo de sua mala, cheia de imagens abstratas. Era uma imagem que ninguém conseguia entender. Só de olhar, alguém se sentiria tonto e mentalmente fraco. Esta era a pintura a óleo do diabo que selou inúmeras criaturas aterrorizantes. Se você conseguir avançar com sucesso, só tenha um pedido. Dorian segurou a pintura a óleo do diabo e disse solenemente a Force, isto é, na noite de lua cheia, ouça o que o Senhor Porta está dizendo e pergunte a ele as razões de suas ações. Os membros da família Abraham ainda não conseguiam aceitar plenamente que a maldição que sofreram tinha origem no seu antepassado. Eles sentiram que o Senhor Porta poderia não saber as consequências do seu pedido de ajuda. Eles queriam descobrir toda a verdade. Tudo bem, diante do pedido sincero do professor, Force concordou sem qualquer hesitação. Depois disso, pegou a pintura a óleo do diabo, teletransportou para fora do Porto Pritis, e chegou a um vasto deserto onde não viviam humanos. Dessa forma, mesmo que acontecesse um acidente durante o ritual, ela teria tempo de sobra para resolvê-lo e não afetar as pessoas comuns. Depois de verificar os arredores e se preparar, Force inseriu a pintura a óleo do diabo no chão. Ela então juntou as mãos e inclinou a cabeça para orar ao Senhor Louco. Ela desejou que ele pudesse aumentar suas chances de avançar após consumir a poção. Sem qualquer pausa, ela viu a ilusória névoa branco-acinzentada e soube que o Senhor Louco já havia respondido. Depois de protelar por alguns segundos, Force finalmente se convenceu. Ela pegou o pó de ervas que havia preparado e espalhou-o na pintura a óleo do diabo. Então, recitou o encantamento para liberar o selo em Iotan. Este era um encantamento que liberou apenas uma criatura. Sem fazer barulho, o pó que flutuava no ar pousou na pintura a óleo e girou rapidamente em torno de um ponto central. À medida que girava, a superfície da pintura a óleo tornou-se ilusória, como se um vórtice profundo estivesse se formando. De repente, uma mão preto-azulada emergiu do vórtice, que mostrava sinais de decomposição. Estendeu-se da pintura a óleo para o mundo exterior. O corpo de Force de repente ficou frio, como se tivesse caído em um lago congelado. Ao mesmo tempo que clareava sua mente, também fazia com que ela parecesse perder o controle de seu corpo. Não importava o quanto tentasse, ela não conseguia mover os membros. Naquele momento, Force pareceu retornar ao seu estado anterior de escrever livros à noite e dormir durante o dia. Naquela época, muitas vezes sentia que havia acordado, mas não conseguia se mover. Era como se estivesse sendo pressionada por uma criatura invisível.
Embora a terrível criatura na pintura a óleo do diabo ainda não tivesse escapado completamente, sua influência no mundo exterior com sua divindade fez com que Force perdesse a maior parte de sua capacidade de resistir. Uma vez que escapasse completamente da pintura a óleo, Force perderia o controle simplesmente por olhar diretamente para ela. A diferença entre os dois na ordem natural de suas vidas era inimaginável em certos aspectos. Aos poucos, a consciência de Force ficou um pouco turva, tendo uma sensação incômoda de que ela já estava lúcida. Ela levantou o braço e moveu os pés, mas pensando bem, percebeu que era apenas sua imaginação. À medida que seu corpo ficou mais frio, a sensação de ser pressionada por uma criatura invisível tornou-se mais óbvia. Felizmente, ela tinha um monte de semideuses fornecendo informações, permitindo que ela fechasse os olhos a tempo. Ela não olhou para a pintura a óleo do diabo, caso contrário, as consequências seriam terríveis. Usando a cogitação para manter um certo nível de clareza, Force começou a contagem regressiva. De acordo com o aviso do Senhor Mundo, ela sabia que a terrível criatura precisaria de 5 segundos para escapar completamente da pintura a óleo do diabo. 4, 3, 2. Faltando apenas um segundo, um livro ilusório apareceu nos olhos de Force. Ele rapidamente virou e parou em uma página. 1. Assim que Force terminou de contar, ela de repente abriu os braços. Ao seu redor, flores de pêssego caíam num esplendor colorido. A mão preto-azulada que estava prestes a agarrar seu pescoço afastou-se dela e foi bloqueada pela floresta de pessegueiros que florescia com vegetação e flores. Estava separada por uma montanha que era a nascente do rio da floresta, só sendo possível sua entrada por uma pequena caverna. Esta era uma magia de conto de fadas que Force registrou da Madame Eremita. Era chamada Fonte da Flor de Pessegueiro. Poderia criar uma barreira de isolamento do mundo exterior, tornando muito difícil para o mundo exterior a afetasse. Aproveitando a oportunidade, Force, que mal conseguiu recuperar o controle de seu corpo, tirou do bolso uma peça de xadrez, rainha do xadrez de Roselle, e jogou-a na origem da cena da flor de pêssego, jogando-a na caverna que penetrava o rio. Esta era outra magia de conto de fadas que ela registrou, chamada o tabuleiro de xadrez do tempo. Seu efeito era retardar os movimentos do alvo, como se ele tivesse entrado em uma região onde o tempo fluía mais lentamente. Num instante, as ações da mão preto-azulada que estava tentando romper a fonte da flor de pessegueiro mudaram de se estender para fora para se contorcer. Force nem sequer olhou para os efeitos. Ela usou uma mão invisível para pegar a pintura a óleo do diabo que estava presa na areia e a segurou na direção da caverna. Depois de 1 ou 2 segundos, a palma preto-azulada voltou ao normal. Seus movimentos tornaram-se extremamente rápidos quando saiu da fonte da flor de pessegueiro e colidiu com a pintura a óleo. Enquanto a pintura a óleo tremia, a criatura aterrorizante penetrou na superfície e pousou nela. Force ficou encantada. Sem qualquer hesitação, recitou o encantamento e fechou o selo externo da pintura a óleo do diabo. Felizmente, aquela criatura semideus já perdeu o controle. Ela ficou com nada além de loucura e falta de inteligência. Eu me pergunto se ouvirei diretamente os gritos do Senhor Porta depois de consumir a poção. Ainda nervosa, Force pegou o frasco da poção do feiticeiro secreto e derramou em sua boca. Ponto.